Tava tudo indo muito bem na minha vida quando a coisa virou de uma maneira inexplicável. Ok, eu tinha começado a investir em Bitcoin em 2017, fiz muito dinheiro, mas de 2017 para 2018, simplesmente o Bitcoin começou a afundar e derreter de uma forma que praticamente ninguém esperava. Quem disser que tinha certeza que o Bitcoin ia cair lá em 2018, tá mentindo. No máximo ela poderia levemente supor isso daí, só que a gente nunca tinha visto um ativo digital como esse. O Bitcoin é um negócio único, a blockchain é incomparável. Mas a grande questão aqui é que eu tinha diversificado minhas fontes de renda depois de largar o meu emprego CLT. Só que de alguma maneira era tudo em torno de Bitcoin e criptomoedas. Tanto é que o meu canal, que talvez seria uma segunda fonte de renda, ele era sobre Bitcoin, né? Então assim, visualização eu ainda tinha, AdSense do YouTube eu ainda tinha, mas começou aos poucos muita gente a entrar no mercado, a concorrência ficou maior, ao mesmo tempo que as pessoas começaram a desanimar de criptomoedas porque tava em baixa, né? Então assim, eu ganhava do YouTube bem menos, mas ainda continuei ganhando, só que a questão é que uma outra fonte de renda também eram os anunciantes. Tinha anunciante chovendo de tudo quanto é canto, querendo pagar valores até que razoáveis. Só que do mesmo jeito que eu quebrei, eles também quebraram, porque nesse meio caminho, muita gente tinha grande parte do seu patrimônio, das suas reservas, dos seus investimentos, tudo em Bitcoin e criptomoedas. E meio que o pessoal que vive por conta, às vezes tem 3, 6 meses de uma reserva para poder se manter caso a gente tenha aí um grande prejuízo ou um problema incomum ou alguma emergência, né? Só que o Bitcoin ficou praticamente um ano caindo, e daí aos poucos os anunciantes também foram quebrando, foram saindo, e nessa eu perdi todas as rendas que eu tinha, né? Eu só fiquei praticamente com o AdSense do YouTube, que tava bem pouquinho mesmo. Daí você fala assim, ué, mas pelo menos você tinha um pouquinho de renda lá do seu canal, e às vezes você tinha um pouquinho de renda lá com criptomoedas. Digamos que eu perdi 90% da minha renda, tava vivendo com 10% mais ou menos, só que daí aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu comecei a criticar várias empresas que eu julgava ser pirâmides financeiras e no fim das contas elas eram pirâmides mesmo. E eu me senti na obrigação de fazer isso e revelar isso sobre essas empresas porque eu investi meu dinheiro em empresas que eu achava que eram sérias, eram pirâmides, e muitas pessoas investiram porque me viram investindo. E daí eu me senti mal com isso e eu comecei a fazer justamente o contrário. Eu pegava uma empresa e falava, olha, essa daqui ela tá pagando X% ao mês, isso mesmo pro mercado das criptomoedas é um valor absurdo, isso não faz sentido. E no fim das contas, assim, essas empresas começaram a quebrar, eu também quebrei. E no fim das contas o pessoal ficou com raiva de mim, porque assim, o pessoal que investia nessas empresas, eles olhavam pra isso e falavam assim, pô, o Marcos aqui tá falando mal, tá falando mal, tá falando mal. Se ele continuar falando mal, vai ser prejudicial para a empresa, mesmo que a empresa seja séria. E nesse meio caminho, tinha muita gente que já estava meio que adaptado nessa história das pirâmides financeiras de criptomoedas. Por quê? Eles tinham uma espécie de mística, né? Como as pessoas não entendiam exatamente o que era Bitcoin, o que eram criptomoedas, eles se aproveitavam dessa ignorância para falar, você investe aqui com a gente que é em Bitcoin, é em criptomoedas, a gente vai te dar aí 5, 10, 20, 30, 50, 100% ao mês. É só pôr o dinheiro aqui na nossa mão que a gente vai fazer aquela mágica doida lá com criptomoedas. Olha só quanto o Bitcoin valorizou no passado e tudo mais. Então assim, o pessoal tinha esse esquema, sabe? Essa empresa aqui tá no comecinho, e se tá no comecinho é porque ela vai durar pelo menos um tempo e dá pra você retirar o seu lucro antes que seja tarde. Foi aí que uma das maiores pirâmides financeiras começou, que é a Unique.Forex. E eu pegava algumas coisas absurdas que a gente via, algumas operações que em determinado momento eles falavam que faziam, eu pegava no papel, mostrava, falava, isso daqui não tá certo, olha por que isso não funciona, é assim, 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 não faz sentido, olha o histórico dessa empresa, vamos analisar os quinais do CNPJ, vamos analisar isso daqui, olha o endereço aqui da Unique.Forex, que era um tempo atrás, era uma loja de celular, né, daí de repente um CNPJ se transforma em uma
outra coisa. Então assim, tinha vários e vários indícios de que essa empresa, no fim das contas, ela era uma grande pirâmide financeira. Sem contar que toda hora eles mudavam o discurso dele, falando que, olha, não, a gente investe aqui, não tem nada a ver com Bitcoin e criptomoedas, daí de repente não era trade, eles não faziam trade com o nosso dinheiro, antes era, não é trade, a gente vende curso de trade e como uma espécie de gratidão a gente te dá um bônus de cashback para você usar, né? E esse bônus era, sei lá, 30% ao mês, não lembro exatamente quanto que era o rendimento, mas assim, cara, tinha tanto indício, era óbvio o negócio que era uma pirâmide financeira. No começo eu até pensei em investir nela, mas assim, a ganância da gente, né, às vezes faz a gente chegar em lugares inimagináveis. Mas nesse ponto especificamente eu não investi nessa empresa, tá? Mas o que acontece? No fim das contas, ela chegou em um ponto que começou a investigação da Comissão de Valores Mobiliários, começou a investigação da Polícia Federal e o pessoal morrendo de raiva de mim começou a fazer denúncias contra os meus vídeos, contra o meu canal, até o momento que eles fizeram uma denúncia em massa. Eu sei que eu tomei no YouTube com 3 strikes, seu canal é apagado. Eu tomei um strike num dia, tomei coisa de 2 strikes, mais um strike no outro, e daí de repente veio uma notificação de 27 strikes simultâneos, né? Um strike que equivalia a 27 vídeos. Assim, foi um negócio de louco, cara. Eu já tinha ouvido falar de canal ser apagado e tudo mais, a gente já viu essa história toda de strike do YouTube. Só que essa história de 27 de uma vez eu nunca vi na minha vida, né? E olha que eu produzo vídeo para as redes sociais desde 2011. Eu posso não ter ganho dinheiro desde 2011 com redes sociais, mas eu produzia vídeo, né, desde aquela época. Então eu tava meio que sempre antenado como que o mercado de produção de conteúdo funcionava, embora não fosse profissional na área. E naquela época o YouTube, ele ainda estava engatinhando em relação a várias coisas sobre o seu algoritmo. E hoje, quando a gente compara com o TikTok e com o Instagram, a gente vê que o YouTube ele é muito mais bem resolvido consigo mesmo quanto a isso. Tanto é que se você publica um conteúdo que tem uma música de terceiros, hoje você consegue tirar essa música do seu vídeo, você consegue, por exemplo, aceitar que a renda do seu vídeo seja compartilhada com o autor, tem ainda a modalidade que a renda toda do vídeo vai para esse determinado autor da música ou do trecho de vídeo que você utilizou. Você tem o strike é temporário. Naquela época, o strike era eterno, tá ligado? Você tomou um strike uma vez, com 3 strikes seu canal era apagado, só que assim, se você tomou um strike em 2013, sei lá quando que surgiu essa política de strike, você tomou strike em 2013, 2014, era 2017 o strike ainda tava lá, entende? Então era um negócio totalmente diferente. E o que aconteceu? No fim das contas, eu que já tava ruim pra caramba financeiramente... E assim, eu não tinha assumido grandes dívidas, mas você gasta um pouco mais. Mas a minha ideia é, eu vou só gastar, sei lá, 20, 30% aqui do que eu recebo e os outros 70% eu vou guardar. O que aconteceu? Eu fiz isso, eu consegui, que foi uma decisão muito sábia, inclusive. Só que simplesmente o mercado demorou muito para voltar e eu comecei a gastar todo o dinheiro que eu tinha de reserva, e daí, pum, de repente o canal foi apagado e eu fiquei sem renda nenhuma. Praticamente sem renda nenhuma, assim, não conseguia pagar as minhas contas básicas, as minhas pequenas dívidas do dia a dia, fazer compra no mercado e tudo mais, e foi uma situação muito difícil. A minha sorte é que eu havia feito vários contatos, tinha acesso a muitas pessoas que produziam conteúdo e eles minimamente ajudaram a divulgar que o meu canal havia sido apagado. Tem o Luan Ítalo, que ele na época era dono da empresa Zygar, ele pegou o mailing, os contatos que ele tinha, mandou um e-mail em massa para todo mundo, falou, ó, gente, apagaram o canal do Marcos, esse é o novo canal, esse é o link aqui do novo canal, né? Eu acho que até é justo eu ficar citando nome por nome, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, mas muitas pessoas me ajudaram. Eu acho que a pessoa que mais me ajudou nesse aspecto foi o Luan Ítalo, mas de resto, assim, muita gente ajudou. Eu consegui recuperar bem o canal. Essa renda do canal em coisa de 90 dias tava já melhor, tava superior a do que eu tava no canal anterior. O canal começou a crescer.
E no meio desse caminho, o Bitcoin começou a se recuperar. Só que a questão é que eu nunca consegui assim chegar até aquele momento, né, num patamar que, legal, tô fazendo tanto dinheiro quanto antes. E nisso os anos foram passando e eu sempre apertado ali, né, porque embora eu não gastasse tudo que eu ganhava, ainda o patamar que eu cheguei não me permitia gastar pouco. Não é no sentido assim, Marcos, era só você gastar menos, era só você fazer tal coisa. Não, existiam algumas coisas que me comprometi. Que eu acho que eu não vou poder falar isso agora, não seria legal eu contar, mas eu me comprometi a cumprir certas coisas financeiramente que eu não tinha como voltar atrás, tá? Eu não vou poder te contar exatamente o que foi, mas era mais ou menos isso. Eu me vi em uma situação que não tinha como voltar atrás em relação àquilo, então a única alternativa que eu tinha era prosperar, era crescer. Só que daí uma coisa aconteceu assim que eu não esperava, sabe? Um negócio assim que tava na minha cara e essa era a solução que eu não estava entendendo. Então você entende que eu fiquei sofrendo com isso de 2019 até 2022 para 2023, mais ou menos assim, porque eu não entendia o básico de produção de conteúdo nas redes sociais. E por conta de uma viagem aleatória, uma pessoa me contou algumas coisas assim que simplesmente mudou tudo, tá? E é isso que eu vou te contar no próximo vídeo.